O Portugal 2020 é, seguramente, um grande instrumento de reforma do Estado, da economia, da sociedade que vamos ter ao longo dos próximos anos. Num contexto em que o país continuará a ter, seguramente, constrangimentos ao nível orçamental, a nossa grande fonte de financiamento para investimento, quer público, quer para apoio ao investimento privado, serão os fundos europeus, e esses fundos europeus estão organizados no quadro do Portugal 2020. As empresas podem ser isentas de partes do reembolso que devem ao Estado, se e apenas na medida em que ultrapassarem os resultados contratualizados. Há um montante de tolerância se uma empresa é selecionada com base num determinado resultado. Compromete-se, com a realização do projeto, a atingir um certo aumento das suas exportações, por exemplo. No passado, o financiamento era obtido se o projeto era realizado. Agora vai passar a depender do resultado obtido. Ou seja, a empresa tem de realizar o projeto, mas tem também de obter o resultado que contratualizou. Há uma margem de tolerância, 25%, porque nós sabemos que há sempre condições que podem fazer com que a empresa acabe por não conseguir obter, mas é uma margem de tolerância. Dentro dessa margem de tolerância e até ao resultado contratualizado, a empresa tem de reembolsar, mas reembolsa apenas no fim do período de carência e depois à medida com o pagamento estabelecido, que pode ir de 8 a 10 anos, os prazos de pagamento. E sem juros. De forma a que os portugueses e todos possam saber tudo aquilo que está a ser financiado pelo Portugal 2020. Mas mais, vai incluir o projeto, o montante de financiamento, mas também o resultado que foi contratualizado e a medida em que esse resultado foi ou não atingido. Uma preocupação muito grande de transparência. Sem dúvida que a carga fiscal em Portugal é muito elevada. E era desejável que não fosse assim. E temos de trabalhar, e este Governo seguramente trabalhará, e esta maioria continuará a trabalhar nesse sentido, de diminuir essa carga fiscal. Como sabe, já começamos um processo de diminuição do IRC, que é positivo, porque ajuda a criar condições para mais emprego e mais investimento, que é fundamental para o país. Mas não estivemos ainda em condições este ano de poder garantir, embora exista a possibilidade, diminuir o IRS. Se calhar poderia ter sido uma medida fácil. Não no sentido de ser fácil termos os meios para a fazer com responsabilidade, mas no sentido de podermos ser facilmente induzidos a isso pelo ar eleitoral, pela proximidade das eleições. Mas resistimos a isso. Resistimos a isso porque entendemos que um dos aspectos mais importantes que o país fez nos últimos 3 anos foi um enorme caminho de responsabilidade. E eu acho que os portugueses já não avaliam, e enganam-se os políticos que acham que os portugueses avaliam dessa forma, já não avaliam os governos pelas facilidades que lhes concedem, mas sim, em primeiro lugar, pela responsabilidade que manifestam. É um bocadinho como as pequenas, médias e as grandes empresas. Às vezes perguntam porque é que só apoiam as pequenas e médias empresas e não apoiam as grandes empresas. Nós também apoiamos as grandes empresas, em algumas áreas, mas apoiamos sobretudo as pequenas e médias. Até porque as regras europeias assim o definem. Mas não é porque eu prefira nem as grandes empresas às pequenas e médias empresas, nem as pequenas e médias empresas às grandes empresas. Eu gosto é de boas empresas. E o ideal seria se todas as pequenas empresas pudessem um dia ser grandes empresas. Ter mais sucesso, nesse sentido. Crescer. É para isso que nós devemos dar apoio. E nós necessitamos de uma economia que tenha também grandes superfícies e pequenas superfícies. O que eu acho que nós temos é de apoiar, e seguramente que isso também acontecerá, essas possibilidades também existirão, um pequeno comércio diferente talvez daquilo que era o passado. Ou seja, o que o pequeno comércio tem de fazer é não ser em pequeno o grande comércio. Tem de ser um pequeno comércio que se diferencie.
Sabem qual é a grande dificuldade para muitos destes projetos? Como estava a falar de pequeno comércio, é as cadeias de distribuição. Não, estão muito fragmentados, não estão associados, têm grande dificuldade de fragmentação e depois não têm poder negocial, lá está, com a grande distribuição. O que nós necessitamos hoje, e temos de criar incentivos, e eu aliás pedi a alguém que estudasse essa matéria, é como é que nós apoiamos, por exemplo, estes pequenos produtores que estão a fazer produtos muito originais, muito inovadores, a terem massa crítica, capacidade de distribuir. Como é que nós criamos uma rede de distribuição destes produtos diferentes em Portugal? E ao mesmo tempo, provavelmente, isso também passa por o pequeno comércio mudar, capacitar-se, diversificar, para ser o pequeno comércio que corresponde a estes pequenos produtores da excelência. Temos de agir a esses dois níveis. E posso dizer-vos que, na medida em que isso acontecer, seguramente há apoios aos